Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento toda a igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, podem tomar assento, por favor. Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para juntos adorar a Ele na beleza da sua santidade. Estivemos na semana passada iniciando um estudo sobre a doutrina da Santíssima Trindade, como dissemos na semana passada, que é a doutrina mais crucial da fé cristã, mas também é a doutrina característica do cristianismo. E, meus irmãos, falamos também que a Trindade, embora esteja além da nossa razão, mas ela não é contra a razão. Isso é importante que se tenha em mente. E nós encerramos na semana passada falando dos atributos comuns a cada uma dessas pessoas da Trindade. Mas antes, meus irmãos, de darmos sequência, tem aqui uma pergunta. Pastor Ezequias, por que o Senhor Jesus deu a ordem aos apóstolos de batizarem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? E eles não obedeceram e batizaram em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é só uma breve correçãozinha aqui. Não é que eles não obedeceram, né? Eles cumpriram a ordem. Eles cumpriram. Jesus disse, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor Jesus aí deu a fórmula batismal. Só que em nenhum lugar do Antigo Testamento nós encontramos o modus operandi do batismo. Eu acho que comentei isso na semana passada. Então, como que era feito o batismo? As pessoas aceitavam Jesus. E como era a confissão de fé? Não sabemos. Como que o ministro batizador efetuava o batismo? Não sabemos. A Bíblia não fala. Então, se os apóstolos não deram detalhes, é que devia haver um padrão. Um documento mais antigo que mostra como isso era feito se chama Didaqué. Didaqué, outros pronunciam Didaquê, porque essa letra grega, ela tem as duas pronúncias, tem a pronúncia aberta e a pronúncia fechada. Didaqué quer dizer ensino. Ali mostra como era o procedimento, mas não se sabe se aquele procedimento era padrão em todas as áreas, onde o evangelho era pregado, onde existia a igreja, ou se era numa região, não dá para saber. Então, há muitos registros. Pessoas tinham que renunciar a Satanás 3 vezes antes do batismo. Ele tem que repetir, eu renuncio a Satanás, eu renuncio a Satanás, eu renuncio a Satanás. E o oficiante mergulhava 3 vezes a pessoa. Tinha várias maneiras. Por quê? Porque o Novo Testamento não deixou detalhes de como era o modus operandi, como se batizava. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, há 4 passagens, em Atos capítulo 2, versículo 38, fala que eles foram batizados em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. É assim que diz lá, pode acompanhar. Atos 2 e 38. Em nome do Senhor Jesus. Agora, em Atos 8 e 16, Atos 2 e 38, fala em nome de Jesus Cristo. É assim, pode conferir aí, se eu estiver errado, me corrija. Atos 2 e 38, em nome de Jesus Cristo. Agora, em Atos 8 e 16, fala em nome do Senhor Jesus. E isso está igual a Atos 19 e 5. Atos 8 e 16 e Atos 19 e 5, fala que aqueles discípulos foram batizados em nome do Senhor Jesus. E lá em Atos 10 e 44, na casa de Cornélio, fala que eles foram batizados em nome do Senhor. Então, veja, são apenas 4 registros de batismo no livro de Atos dos Apóstolos.
E nas epístolas não entrei nesse detalhe. Muito bem. E aí existe uma seita, ou seja, diversas seitas unicistas, que elas pregam que a salvação é pela fé em Jesus e pelo batismo em nome de Jesus. Então, as pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se desviam e vão para esses movimentos, lá eles são batizados novamente só em nome do Senhor Jesus. E eles associam a salvação à fé em Jesus e ao batismo. E acrescentar qualquer coisa além da fé em Jesus para a salvação, isso é seita, isso é heresia. Isso não é um ensino apostólico. Muito bem. Aí o que acontece? Aqui, nessas 4 passagens, não fala da fórmula do batismo. Fala da autoridade em que aquele batismo foi realizado. Então, eu estava conversando com o irmão hoje, estive hoje aqui para cumprimentar o pastor Paulo, por seu aniversário, o pastor Paulo Freire. Estava conversando com esse irmão, porque os apóstolos, eles pregavam em nome de quem? De Jesus. Eles curavam em nome de quem? De Jesus. Expulsavam demônios em nome de Jesus. Batizavam em nome de Jesus. Então, quando o Atos dos Apóstolos menciona 4 vezes que eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, ou em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor, não está falando da fórmula. Eles batizaram foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente como Jesus mandou. Mas a autoridade foi em nome de Jesus. Tudo que aqueles apóstolos faziam era em nome de Jesus. E o batismo também foi em nome de Jesus. O texto não está dizendo que o batismo, que o modus operandi, a maneira, a fórmula batismal foi em nome de Jesus. Não, porque se fosse fórmula, estaria igual. Por que está diferente? Porque numa passagem fala em nome de Jesus Cristo, na outra passagem em nome do Senhor, e outra passagem em nome do Senhor Jesus. Então isso não é fórmula. Se fosse fórmula, a fórmula tem um padrão. Aí não está padronizado. Então, meu amado irmão, com todo respeito, não pense que os apóstolos desobedeceram ao Senhor Jesus. Não, eles obedeceram, tá? Só que nós não sabemos como era o modus operandi. Mas, sem dúvida alguma, se Jesus falou, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, sem dúvida alguma, ele não pediu o juízo para desobedecer ao Senhor Jesus. Pode ter certeza disso, tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. Amém? Muito bem. Então, meus irmãos, vamos retomar aqui o assunto. Nós paramos na semana passada, ainda na parte introdutória, que está na página 30, que nós falávamos dos atributos. Nós falamos que o tributo, a onipotência, que Deus, somente Deus é onipotente, e esse atributo aparece tanto no Pai, tanto no Filho, como no Espírito Santo, e também na Trindade. Porque o nome Deus, na Bíblia, é uma polissemia. O que é uma polissemia? Palavra com vários significados. Então, às vezes, Deus se refere ao Pai, às vezes, Deus se refere ao Filho, às vezes, Deus se refere ao Espírito Santo, e às vezes, Deus se refere à própria Trindade. Isso acontece também com o termo Senhor, ou tetragrama, Yahvé. Às vezes, Yahvé nós encontramos na Bíblia com referência ao Pai, às vezes com referência ao Filho, às vezes com referência ao Espírito Santo, e às vezes para indicar toda a Trindade. Então, temos que analisar o contexto. E eu dei um exemplo disso na passagem de João 1:1, que eu falei na semana passada, porque as 3 cláusulas do versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que a testemunha de Jeová costuma perguntar se Deus é uma Trindade, e o Verbo estava com Deus, então o Verbo é a 4ª pessoa. Eu falei, não, aqui o Deus ali é o Pai. É o Pai. E outra coisa, que é a tradução do Novo Mundo, que eles falsificaram tanto, e foi um tiro no pé, porque ali eles colocaram o artigo, na 2ª cláusula, que a língua portuguesa não exige a presença desse artigo ali. Existe no grego. E aquilo que eu falei, o nome Pai, o nome Deus no Novo Testamento,
quando se refere ao Pai, vem acompanhado de artigo ou de um qualificativo. Eu falei isso também na semana passada. E ali fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, só que na tradução do Novo Mundo, falei a palavra estava com o Deus. Então, está justamente reforçando que isso se refere ao Pai, porque está acompanhado do artigo. Muito bem. E o Verbo era Deus, se refere ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, nós mostramos na tela, mostramos as passagens bíblicas que não deixa dúvida alguma de que o Pai é onipotente, é todo-poderoso, o Filho é onipotente, é todo-poderoso, e o Espírito Santo também é onipotente, é todo-poderoso. O mesmo também nós mostramos aqui na semana passada, com relação ao outro atributo, que mostra que ele está aqui. Não, estou no capítulo errado, né? Aí não vai bater mesmo, né? Estou no capítulo 2, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Na página 39, obrigado. Na página 39, estava antes. Muito bem, então nós temos aqui a onipresença, a soberania, a eternidade. Então nós falamos da onipotência, da onisciência, a onipresença, eu acho que nós paramos aqui, não foi na onipresença. Muito bem. Então, a nota número 3. A nota número 3 nós temos. Pode pôr na tela. Nós temos aqui aquilo que eu falei, não é possível inserir todos esses versículos num documento dessa natureza, numa confissão de fé. Então, mas a igreja sente a necessidade de apresentar as provas bíblicas para cada uma dessas declarações. Muito bem. Então, o arranjo foi colocar essa lista de versículos que confirma essa declaração, que é muito, muito importante. Muito bem. Então, nós temos aqui, olha, não é aqui, é o da semana passada. Da semana passada. Porque é importante. Alguém pergunta para você, mas onde está escrito que o Espírito Santo é onisciente? E você precisa saber, precisa mostrar isso na Bíblia para a pessoa. Eu acho que vou pegar aqui, porque aí eu posso me virar e acompanhar a leitura pela tela, né? Muito bem. Está aqui a onisciência. Obrigado. Sem problema, muito bem. Mas é o seguinte, essa passagem, vocês que têm a declaração de fé, é só ver na página 44, a nota número 2, onisciência. Tem aqui, o Pai. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 139, versículos 1 ao 4. Então, aqui foi apresentado apenas uma passagem bíblica mostrando que o Pai é onisciente. O que é onisciente? Saber todas as coisas, tudo. Deus sabe todas as coisas, presente, passado e futuro, as coisas que foram, as coisas que são, as coisas que serão, as coisas que vão ser, as coisas que poderiam ser. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece até o nosso pensamento. Antes, como diz o salmista, antes de o ser humano pensar em alguma coisa, Deus já sabe. Então isso é onisciência. Há outras passagens bíblicas mostrando isso. Mas nós
temos isso também com relação ao Filho. Então já está aqui na tela. Muito bem. A outra passagem, o Filho. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Isso Jesus, quando estava já chegando a hora de ser entregue nas mãos dos pecadores, Jesus estava preparando os seus discípulos e fez algumas revelações, e os discípulos foram surpreendidos, apesar de estarem há tanto tempo com o Senhor Jesus, e eles fizeram essa declaração, né? Sabes tudo. Essa é apenas uma passagem. Existem muitas outras passagens que mostram que Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabia que no mar tinha um peixe, que tinha uma moeda, que Pedro, ao lançar o anzol, ia pegar aquele peixe, tinha dinheiro suficiente para pagar imposto. Ele viu Natanael embaixo da figueira. A Bíblia fala com todas as letras que ele sabe tudo. Diz que ele não havia necessidade de falar o que havia dentro do homem, porque ele a todos conhecia, está lá em João capítulo 2. Então Jesus, ele é Deus, ele é onisciente. Onisciente quer dizer que sabe todas as coisas. Scientia, em latim, é conhecimento. E omnis quer dizer tudo. Onisciência significa conhecer ou saber tudo. Muito bem. E aqui apenas uma passagem por causa da natureza do documento. Não dá para colocar um tratado de teologia, sim, a gente coloca a listagem de todas as passagens bíblicas que tratam do assunto, com comentários e assim por diante. Mas aqui é importante os irmãos saber o seguinte, que a igreja crê que Jesus é onisciente e que você tem pelo menos uma prova bíblica para mostrar para qualquer pessoa que questionar isso. Muito bem. E depois vem o Espírito Santo. Olha aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 10 ao 11. Então, se o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, isso porque ele é Deus e ele conhece todas as coisas. Até lembrei na semana passada que um dos pais capadócios se impressionou com essa passagem, dizendo que se o Espírito Santo penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, isso porque ele é Deus. Isso aí não tem dúvida alguma. Muito bem. Depois nós vamos para um outro atributo da divindade, que está presente em cada uma dessas pessoas da Trindade. Então, esses versículos, é importante que os irmãos aprendam, memorizem e saibam, ainda que não conheça o versículo de cor por extensão, mas pelo menos saber onde está escrito, onde você pode encontrar essas provas, essas informações. Nós temos ainda aqui outro atributo. Temos aqui a soberania. Soberania. Vocês que têm o texto, está na nota número 4. Olha o que diz aí, sobre o Pai. Olha aqui, essa passagem de Isaías 43:3, é uma só, mas existem mais, ok? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha aqui. Isso é soberania, poder do universo, poder sobre todas as coisas. Nada pode impedir a sua vontade. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é soberano. Quando ele diz para Moisés, eu sou o que sou, então ele está dizendo que ele é autoexistente, autossuficiente, tem existência própria, existe por si mesmo, que não depende de ninguém, não depende de nada no universo. Ele é soberano, o Pai. Agora e o Filho? Olha aqui o que a Bíblia diz de Jesus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. Olha aqui, a soberania de Cristo. O Senhor Jesus é soberano, porque Ele é Deus. E depois o Espírito Santo. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. O senhorio é divindade, isso é bom que se saiba. O senhorio, e quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o Senhor, diz também que Jesus é o Senhor, e diz também que Deus é o Senhor, então Jesus é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus igual ao Filho e ao Pai. Aí a Bíblia fala, eu citei a versão Almeida atualizada, porque está mais claro. Porque não que a Almeida corrigida esteja errada, não. É que essa tradução aqui ficou mais precisa. O texto, a gramática, permite tanto uma tradução como a outra. E também na Almeida corrigida, dá para ver também a divindade do Espírito Santo. Mas aqui fica muito mais claro, muito mais nítido. Muito bem. Depois nós temos ainda outro atributo. Depois da soberania, o que é que vem? Eternidade. Muito bem. Vamos ver? Olha aqui. O Pai, o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Eternidade aqui significa que não teve começo e não tem fim. Eternidade é isso. É um ser que existe por si mesmo. Nunca teve começo e nunca terá fim. E somente Deus, esses são atributos, meus irmãos, que somente Deus possui e nenhum outro ser no universo. Somente Deus, a eternidade. E Jesus, aqui nós temos o Filho. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9,6. Agora aqui, irmão, tem uma observação, porque na revista da Escola Dominical, a razão da nossa fé, no terceiro trimestre do ano passado, e na lição sobre o Senhor Jesus Cristo, eu citei esse versículo, falando da eternidade de Jesus, mas na verdade o que eu estava falando ali era que o Filho é eterno, que Jesus é eterno, o Filho é eterno, não a partir da sua concepção no ventre de Maria. O que eu estava dizendo naquele comentário era o seguinte: quando o Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele já era filho, que ele não tornou-se filho por ocasião da encarnação. Né? Então, mas só que o assunto não era esse, foi apenas um detalhe. E esse versículo de Isaías 9,6, quando fala que o menino nos nasceu, fala, e um filho se nos deu. A Bíblia não diz, o texto não diz que o filho nasceu. O que nasceu foi o menino. O menino Jesus. O menino nasceu. Por que não diz que o filho nasceu? Porque o filho já era filho. Entendeu? Então, eu fiz esse breve comentário e segui. E alguns irmãos me ligaram, até de outros estados, né? E falando, escuta, mas o filho é eterno? Sim, mas e ele já era filho na eternidade? Sim, mas se ele era filho, então ele partiu do princípio que filho teve um começo, porque é um raciocínio até lógico, natural, porque o pai, ele vem antes do filho, não é verdade? Porque se é filho, é porque ele foi gerado. Quem gerou? O pai. Então, isso é lógico. Mas isso entre os seres humanos. Mas aqui na Trindade, isso aí, irmãos, é uma doutrina que não é tratado aqui na declaração de fé. Não comentei na lição da Escola Dominical, mas eu creio que quando for publicado o comentário da nossa declaração de fé, esse assunto vai ser bem explorado, que é um assunto difícil, é um assunto complexo, tá?
Porque, irmãos, com relação à Trindade, se chama pericorese. Pericorese é um termo teológico criado no século VII por João Damasceno, um dos pais da igreja, dos últimos dos pais da igreja. Pericorese literalmente significa dança em redor. O significado literal é esse, dança em redor. E se aplica ao relacionamento intratrinitariano. Relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora é um assunto que é muito escasso na Bíblia, onde você acha aqui e acolá algumas passagens que, por exemplo, quando Jesus disse lá em João 14, versículo 10, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ali está falando da pericorese. Quando você vê na oração de Jesus em João 17,5, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, é a pericorese, isso fala do relacionamento intratrinitariano, antes mesmo que fossem criados os céus e a terra, antes que fossem criadas as coisas mais antigas do universo, as três pessoas se relacionavam. E isso se chama pericorese. E quando fala que Jesus é filho, já era filho desde a eternidade, e aí dá um nó na cabeça de muita gente, né? Agora você vê, aqui mesmo, quem tem, vamos abrir a página aqui na nossa declaração de fé, na página, aqui no Credo Niceno, página 218. Veja só, na página 218, no segundo parágrafo, quando fala, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir. Muito bem, então aqui fala gerado, não feito. Aqui estava dando uma resposta aos arianistas que diziam que o filho era criatura e que ele foi feito. Muito bem. Agora, não ficou claro aqui, mas aqui está falando da geração eterna. Da geração eterna. Agora veja no credo niceno-constantinopolitano, que foi aprovado no Concílio de Constantinopla I, no primeiro Concílio de Constantinopla, em 381, cerca de 50 anos depois de Nicéia. 50 anos de debates. Muito bem? Então, alguns pontos do credo niceno foi aperfeiçoado. Esse concílio, ele ratificou o credo niceno, a decisão, a formulação de Nicéia. Agora, quando ele fala nesse assunto, vamos ver na página seguinte, 219, no segundo parágrafo, diz assim, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai, quando? Antes de todos os séculos. Né? Aí a pessoa vai dizer, então o credo está dizendo que Jesus é criatura, não está dizendo isso. É porque a geração, nesse contexto, não é como a geração dos humanos. Isso Atanásio deixa muito claro. Atanásio esclarece isso. Olha, vocês não vão confundir essa geração eterna com a geração dos humanos. Essa geração significa, ele até ilustra a vontade e a mente, sabe? Que são coisas inseparáveis, que existem juntas. Então, ele usa essa expressão. Então, aqui está a doutrina chamada pericorese. O filho, ele é filho desde a eternidade. Ele não se tornou filho quando foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não. Ele já era filho. Era filho. Então, aqui você vê, eu falei na semana passada, o cuidado que devemos tomar com a literatura clássica, porque cada palavra ali é muito bem estudada, muito bem pensada e muito bem colocada. Então, veja que ali fala, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não foi um filho que nasceu, o filho foi dado. Quem nasceu foi o menino. Tá?
Aí mostra que fala da filiação eterna de Jesus. E aí, para entender isso, irmãos, eu falei na escola bíblica de Obreido, no Belém, no ano passado, eu dei um estudo só sobre isso. O tema foi esse, a filiação eterna e a geração eterna do Filho. Porque fiquei preocupado, porque se esse irmão, ele não entendeu, ele me telefonou, eu falei, irmãos, olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade. São a mesma essência. Ele difere como? Qual a diferença? Porque o Pai é ingerado ou ingênito, o Filho gerado e o Espírito Santo procedente. Aí um falou, tá bom, aí eu entendo. Mas isso depois que ele foi gerado, não, desde a eternidade. Isso acontece também. Isso aí há uma dupla geração nesse sentido, uma dupla procedência também, tanto na eternidade passada, como também na economia divina. Lembra que eu falei na semana passada, usando aquele termo de Tertuliano, que ele fala da economia, que eu falei que é traduzido às vezes por dispensação, diz respeito à manifestação histórica, à salvação, a manifestação, a história da salvação que os pais da igreja chamavam de economia divina. O que é economia divina? É a manifestação de Deus no processo da salvação humana. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde a eternidade, se relacionavam entre si. Aí, quando foi colocado em prática o plano da salvação, aí o Filho aparece como homem, o Espírito Santo vem no dia do Pentecoste, e aí a história da redenção, que já começa no Antigo Testamento, aí isso que se chama economia divina, a economia, a história da salvação. Muito bem. Então aqui nós temos o Filho como... está aí o texto de Tertuliano, né? Agora vamos retornar lá à passagem do Filho. Vamos voltar lá então ao texto. Isso, está aí. O Espírito Santo... Não, é isso. Agora o Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, que assim, o Filho está falando que ele é Pai da eternidade, né? Que ele é eterno, porque existem outras passagens que fala, Miqueias 5, versículo 2, fala, e tu, Belém, Efrata, posto que és a menor entre as milhares de Judá, de ti sairá o guia que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando do eterno. Hebreus 13, 8. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está falando que ele é eterno, porque se ele fosse criatura, haveria tempo no passado em que ele não existiu. E se ele não existiu, ele não poderia ser o mesmo ontem. Se ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, é porque ele sempre existiu. Ele é eterno. Há inúmeras passagens. João 1 e 1. No princípio era o verbo. Está falando que ele é eterno. Porque Gênesis 1 e 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João diz, no princípio era o verbo. Quer dizer, já existia. O verbo ser aí tem ideia existencial. Eu não lembro se eu falei isso aqui, que o verbo ser, em grego, ele tornou-se o verbo de ligação a partir do 4º século antes de Cristo. Que ele veio a ser, porque o verbo ser, a ideia é existencial, de existência, existir. Então, quando fala no princípio era o verbo, quer dizer, ele já existia, ele é eterno. E quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, está falando que ele tem existência própria. Essa doutrina se chama aceísmo. O aceísmo é isso, é o ser que existe por si próprio. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele não está dizendo que existia antes de Abraão, ele está dizendo que é eterno. Que é eterno. Então há inúmeras passagens, mas aqui se contenta em colocar pelo menos um exemplo, para que o irmão possa se defender quando alguém vier questionar a eternidade do Filho. Agora o Espírito Santo, sim. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então aqui está, pelo Espírito eterno,
o Espírito Santo é eterno. Então, aqui nós temos esse outro atributo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem. E, continuando, a Bíblia chama, voltando à página 39, a Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas, ou seja, cada uma dessas pessoas. Então, a nota número 6, olha o que diz aí, a nota número 6, é chamada de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui é uma fórmula bipartida. A salvação está ligada ao Pai e ao Filho. Como as testemunhas de Jeová usam essa passagem para negar a divindade de Jesus, na verdade ela está ensinando a divindade de Jesus. É o contrário. Então, agora o que o texto está dizendo é que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra. Mas que ambos são o mesmo Deus, porque a salvação não pode estar vinculada a um ser que não seja divino, que não seja Deus. Muito bem. E depois o Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo muito conhecido. Fala que o Filho, o Verbo, o Logos, que para os gregos, quando João usou essa expressão, irmão, isso foi uma coisa tão inédita, algo tão extraordinário, porque o público para o qual João escreveu o seu evangelho sabia o significado do Logos. O Logos é a palavra grega. Tem o dicionário bíblico Bookland, o dicionário universal, diz que há pelo menos 80 termos nas línguas modernas para traduzir o Logos. Geralmente é traduzido por palavra, muito comum. Mas existem muitos outros discursos, pronunciamento e assim por diante. Agora, para os gregos, o Logos era aquele princípio divino que regia o universo, que mantinha a ordem no universo. Era esse o pensamento grego, filosófico, muito em voga na época. E os judeus também. Os judeus entendiam que a palavra era Deus. No meu livro, Cristologia, a Doutrina de Jesus Cristo, eu apresento alguns exemplos no Antigo Testamento e da escola rabínica, do período interbíblico, o que ele usava, o sentido de palavra. A palavra não é simplesmente um conjunto de sons para ele. A palavra era Deus. Eles sabiam disso. Aí quando João diz, no princípio, era o Logos. E o Logos estava com Deus. Até aí não era novidade nem para os judeus e nem para os gregos. Mas quando ele diz, o Logos era Deus, e no versículo 14, e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus irmãos, cheios de graça e de verdade, isso foi uma revelação tão extraordinária. Agora o mundo grego estava sabendo que duas coisas básicas. Número 1, que o Logos era pessoal. Em segundo lugar, que seu nome é Jesus. Então, isso aí, hoje, a gente, para entender um versículo desse, a gente precisa de um estudo, sabe? Se reunir, pesquisar. Não, mas naquela geração, essa declaração era muito nítida, muito clara para eles. E o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, isso foi muito fácil para eles entenderem. Então, aqui, o texto está dizendo que o Logos era Deus, o Deus verdadeiro. Muito bem. Agora o Espírito Santo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja 2 pontos aqui. Na segunda linha diz, para que mentisses ao Espírito Santo. E na última, não mentisse aos homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Veja que é muito comum na linguagem bíblica essa alternância. Deus, Espírito Santo. E isso nós encontramos em muitas passagens no Antigo Testamento com relação ao tetragrama, ao nome Yahvé. Nós encontramos isto. Então,
é a maneira como o Espírito Santo se revelou nas Escrituras. Foi esse o padrão que o Espírito Santo estabeleceu. O Espírito Santo, ele é Deus, mas foi revelado dessa maneira. Ele não foi revelado com muita clareza como o Filho. Por quê? Porque o Filho habitou entre nós, viveu entre nós. Temos muitas informações no seu dia a dia, do seu ministério, dos seus ensinos. Então temos abundância de informação. O Espírito Santo já agiu de maneira diferente. Então nós não temos muitas informações sobre o Espírito Santo. Mas o que temos são informações mais do que suficientes para entender a verdadeira identidade do Espírito Santo e o seu papel na Santíssima Trindade. Muito bem. Agora, voltando, as Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Aí temos aqui no texto, na página 39, no finalzinho, duas citações bíblicas, três na verdade. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8,6. Mas Deus é um. Gálatas 3,20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Aqui são algumas das passagens que reafirmam o monoteísmo judaico-cristão. O cristianismo é monoteísta. Muito bem. Agora, na página 40, a unidade na Trindade. Isso aqui é importante. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. É diferente do Antigo Testamento, que ensina o monoteísmo, mas abre espaço, diversas vezes, que encaixa perfeitamente a Trindade. É o que não acontece com o Alcorão. O monoteísmo alcorânico, ali não tem espaço para a Trindade. Mas o monoteísmo do Antigo Testamento deixa espaço. E aqui a declaração de fé apresenta alguns exemplos. Vamos lá. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Essa nota 7 é aquela que eu já citei, que está lá em João 17:5, né? Jesus disse: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aquilo que eu falei, a pericorese, o relacionamento, a comunhão das três pessoas da Trindade, antes mesmo da fundação do mundo. Muito bem. Então nós temos aqui o relacionamento do Pai com o Filho. Então mostra que o Filho é eterno, Jesus é eterno. Foi a geração eterna do Filho, e ele é o Filho eterno. Não é que ele se tornou filho quando foi concebido, não. Ele já era filho desde a eternidade. Muito bem. Agora nós temos aqui o nome Elohim, plural de Eloá, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. É o nome que aparece na declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O verbo criou está no singular, e o sujeito é Elohim, Deus, no plural, o que revela uma pluralidade na deidade. Então, isso aqui que eu queria explicar. Geralmente os tratados teológicos afirmam que há três nomes para Deus, traduzido por Deus na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento hebraico. Quais são esses nomes? El, que é muito usado também para as divindades do paganismo, dos deuses das nações. Temos a palavra Eloá, que também se traduz por Deus, e Elohim, que é o plural de Eloá. Mas, na verdade, Eloá é o nome Elo expandido. Elo quer dizer Deus, Eloá é El mais expandido, e Elohim é o plural. Então, na verdade, seria um nome só, que é traduzido por Deus. Agora, Elohim é um nome plural. Os rabinos criaram, já na Idade Média, que eles chamam plural de majestade,
o plural majestático, porque eles tinham dificuldade, porque o nome Elohim plural, o verbo sempre vem no singular, os adjetivos que acompanham o substantivo vêm sempre no singular. Está mostrando que se trata de um Deus, de um Deus. Então, e os rabinos, os cristãos levavam vantagem, por quê? Porque nós temos Jesus e temos o Espírito Santo. Os judeus não têm Jesus, nem têm o Espírito Santo. Então, como explicar isso? Então, os rabinos inventaram, porque o plural de majestade, o plural majestático, não é gramatical. Foi criado pelos rabinos. E se usa até hoje. Eu estava vendo quando um dos ministros estava lendo na corte de Porto Alegre, no TRF4, né? Então, daqueles juízes estava lendo lá a sua sentença, e quando ele diz assim, nós entendemos, aí ele fez uma observação, o nós aqui não é majestático, estou me referindo a toda a corte, né? Então, quando ele diz o nós aqui não é majestático, ele está dizendo que não sou eu, pessoalmente, né? Mas é a corte. Porque muitas vezes nós usamos o plural para nós mesmos, pessoalmente, né? Isso é chamado de plural majestático por causa dessa explicação dada pelos rabinos para se proteger contra a Trindade. Mas, na verdade, aqui não é um plural de majestade, é um plural autêntico, verdadeiro. São três pessoas em um só Deus. Um só Deus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é Elohim, plural. E a explicação disso vem mais na frente, no mesmo capítulo. E disse Deus, façamos o homem. Olha aí. Façamos o homem. Então, está mostrando que há mais de uma pessoa na divindade. Então, vamos aqui continuar no texto. Então, diz assim, olha, o monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade na unidade. Aí temos aqui Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós. Gênesis 3:22. Novamente, comum de nós, plural. Continua. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis 11:7. Na passagem da Torre de Babel, quando Deus falou, eia, deixamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro. Então, essa pluralidade na unidade é vista também no profeta Isaías, naquela visão, quando Deus perguntou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento, mostrando clara e diretamente as três pessoas associadas em unidade e igualdade, como a fórmula batismal em Mateus 28:19, que nós já citamos aqui, e em outras passagens. Aqui nós temos as passagens clássicas da Trindade. Olha aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E é importante, irmão, essa passagem, e as outras que eu vou citar, por quê? Porque quando se diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não está falando de hierarquia. Ele é chamado de terceira pessoa da Trindade porque aparece em terceiro lugar na fórmula batismal. Mas que ele é igual. Ele não é, como diz o credo de Atanásio, nessa Trindade não há primeiro nem último. Todos são iguais. Como a fórmula fala em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, costumamos dizer que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira, mas não se trata de hierarquia. E aqui mostra isso, porque aqui começa com o Espírito Santo. Olha aqui, ó, e há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja que o Pai, Deus aqui é o Pai, porque está acompanhado de artigo.
Muitas vezes esses detalhes não aparecem nas traduções, mas com um pouquinho de conhecimento de grego, dá para perceber isso, dá para observar isso, ok? Então aqui o Pai aparece em terceiro lugar. Ele não é a terceira pessoa. A terceira pessoa é o Espírito Santo por causa da ordem na fórmula batismal. Simplesmente por causa disso. Agora eu vejo o que vem depois, na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Segundo Coríntios 13:3. Aí veja, começa agora com o Senhor Jesus Cristo. Depois o Pai e depois o Espírito Santo, mostrando a ordem dessas pessoas, que não faz diferença. Numa passagem vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na outra vem o Espírito Santo, o Filho e o Pai, na outra vem o Filho, o Pai e o Espírito Santo, mostrando que nessas três pessoas não há primeiro e nem há último. Muito bem. Essa unidade de natureza reaparece mais adiante. Então, essa passagem aqui de Pedro, aqui realmente é a pericorese já manifestada, né, na economia divina. Olha aqui, temos aqui há um só corpo. Não, isso aqui essa passagem aqui de Efésios, a outra que estava me referindo era de Pedro, que nós vamos ler daqui a pouco. Essa aqui de Efésios mostra que Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é Espírito Santo. Aqui está mostrando que Pai não é Filho, nem Filho é Pai, e nem Filho é Espírito Santo, nem Espírito Santo é Filho, e nem Espírito Santo é Pai, nem Pai é Espírito Santo. Tá? Aqui fala da distinção das três pessoas. Então diz aqui o texto de Efésios: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui mostra que é um só Espírito, um só Senhor, um só Pai. Realmente mostra a distinção de cada uma dessas pessoas da Trindade. E finalmente vem a passagem que estava me referindo na obra da redenção. Olha aqui, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. 1 Pedro 1 e 2. Então veja, aqui fala de Deus Pai, da santificação do Espírito e da expressão do sangue de Jesus. Aqui está falando da obra da redenção. As três pessoas, a essência, a substância que Tertuliano menciona, porque ele diz que essa substância é Espírito, o Filho que se tornou carne, mas antes de se tornar carne, Espírito. Aí ele cita João 4:24, né? Deus é Espírito. Então, o Filho que se tornou carne, se fez homem, se humano se tornou humano e habitou entre nós. Então, essa manifestação das três pessoas de maneira distinta no plano da salvação é isso que se chama de economia divina. Assim, o que estava implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo e fica confirmado que a pluralidade na divindade é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Mateus 28:19. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. O objetivo aqui é mostrar que as três pessoas fazem parte de uma só divindade. Deus se manifestou a si mesmo usando o termo no plural. E também mostramos os atributos exclusivos da divindade a cada uma dessas pessoas. E na próxima semana, nós vamos aí, temos agora, porque negamos o unicismo, o unitarismo e o triteísmo, e também a especificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos tratar esse assunto, se nosso bom Deus permitir, na próxima semana, se Deus quiser.
Muito obrigado pela atenção de todos. Deus abençoe a todos. E a gente se vê na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Amém?